Na Aromatic você encontra a linha Magnólia, que é vibrante e exuberante. A incrível combinação fresca do grapefruit com a sutileza da magnólia e o fundo elegante do sândalo, que trazem delicadeza e charme para qualquer ambiente. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Psicologia e Maternidade e hoje a gente vai conversar sobre mau comportamento. Exatamente. No último programa a gente abordou um pouco, muito pouco do que é a disciplina positiva, de como ela é vista atualmente, E aí a gente acha que é importante a gente falar também do que é um mau comportamento, O que é um comportamento? Como a Dani falou anteriormente, no episódio do sábado anterior, o comportamento, às vezes, ele é só uma forma da criança expressar alguma necessidade. Porque, por ela não saber verbalizar, muitas vezes, ela vai se comportar de uma forma diferente e, muitas vezes, de uma forma inadequada, justamente porque ela não está sabendo lidar com emoções e sentimentos que estão surgindo ali diante de determinada situação. E justamente assim, nesse sentido, de olhar o mau comportamento como uma forma de comunicação, que hoje o correto, o mais adequado é a gente chamar de comportamento desafiador. Ou seja, está diante de você ali um comportamento que te desafia a lidar com as emoções daquela criança, com as necessidades daquela criança, a identificar e orientar de forma adequada. E muitas vezes as necessidades elas estão muito voltadas para a atenção que essa criança está precisando e muitas vezes aquela conexão que ela não está sentindo de forma segura com relação às suas figuras de autoridade, os seus principais cuidadores, os pais ou aquelas pessoas com quem elas passam a maior parte do tempo. E aí, trazendo essa questão do mau comportamento, a gente precisa lembrar que nós adultos também temos mau comportamento. Em muitos momentos a gente apresenta um comportamento inadequado diante do comportamento daquela criança. Então, se nós queremos mudar esse mau comportamento da criança, se a gente espera que ela mude, a gente também precisa mudar o nosso comportamento diante daquilo que ela vem apresentando, daquela necessidade. E assim, pegando esse gancho, um comportamento muito comum que nós temos enquanto pais, eu falo por mim, é de às vezes se pegar rotulando aquela criança. Chamando aquela criança de indisciplinada, de mal educada e etc. Mas da mesma forma que nós não somos uma coisa que nós fazemos, a criança também não é. Então, às vezes, ela está apresentando nosso papel enquanto adultos é justamente entender o que está por trás daquele mau comportamento e evitar rotular aquela criança porque ela está passando por algo, ela está nos comunicando algo e a gente precisa entender o que é. E às vezes nem é um mau comportamento, É um comportamento esperado para aquela faixa etária do desenvolvimento da criança, Mas como o pai, ele acha que aquilo ali não está de acordo com o que ele espera do filho dele, que foi a pergunta que nós fizemos no episódio anterior, para ele aquilo passa a ser visto como um comportamento, como um mau comportamento, um comportamento inadequado. E o que ele tem de fazer? Castigar, punir, porque a maioria de nós aprendemos, na nossa geração, que a criança ela precisava sofrer para aprender a não repetir um mau comportamento. E aí a criança sofrendo, ela está sendo humilhada, ela está sendo, muitas vezes, silenciada e ela está se sentindo culpa, ela está se olhando como uma pessoa ruim. Se eu estou sendo castigada é porque eu fiz algo ruim. E aí, quando a gente olha hoje em dia, muita gente, quando a gente fala de disciplina positiva, fala assim, eu apanhei e não morri, eu fui castigado e me tornei um adulto educado, não sei o quê, mas quando a gente vai olhar em questão dos ajustes emocionais, das formas de se relacionar, a pessoa está completamente desajustada, não sabe por que
se relaciona da forma como se relaciona. E muitas vezes isso vai ter justamente raízes em todo esse silenciamento. Né? Lembrando, gente, que essas pessoas, por exemplo, os nossos pais, ou até a gente mesmo, né, que foi às vezes castigada, punida, sofreu até castigos físicos, né? A gente vive em um outro momento histórico, né, da nossa sociedade. Hoje a gente tem que concorrer com uma série de informações. Né? Aquela criança que é questionadora, que ela quer aprender, ela quer participar das decisões da família, ela entende e ela sabe muitas vezes mais do que os próprios pais, porque ela tem muito mais acesso à informação. Isso aí, então cabe a nós, né? Ter uma comunicação aberta, não punitiva, criar um ambiente, um espaço onde a criança se sinta confortável para expressar seus sentimentos, né? E que ela receba realmente o apoio necessário. E aí a gente vai ter um adolescente, um adulto mais ajustado, né? Uma sociedade melhor, consequentemente, né? Isso aí. Então, no próximo sábado, a gente vai continuar a conversar a respeito desses assuntos que permeiam a parentalidade. E aí a gente vê vocês lá. Até lá.